E se a gente conseguisse achar o sinal das primeiras estrelas que brilharam no universo? Meus amigos, pode ser exatamente isso que o telescópio espacial James Webb descobriu um tempinho atrás. E assim, bora entender essa história. Basicamente, meus amigos, as primeiras estrelas que brilharam no universo, elas são especiais, porque elas eram bem diferentes das estrelas que vemos hoje em dia. Elas eram predominantemente compostas de hidrogênio e hélio, já que no universo mais cedo não tinha de fato outros elementos mais pesados. Elas eram grandes e massivas. Para você ter uma dimensão, meus amigos, elas eram quase que 600 mil vezes mais massivas que o Sol. Então, por ser grande e massiva, elas eram muito brilhantes e bem quentes. E justamente por essas características, elas não tinham uma vida longa, né? As estrelas que vemos hoje em dia, elas vivem por bilhões de anos, como é o caso do nosso Sol, que tem 4,6 bilhões de anos. E essas estrelas, meus amigos, só poderiam viver assim por alguns milhões de anos. E logo então explodiam em supernovas. A partir do momento que elas explodiram em supernova, elas liberaram elementos mais pesados no universo, como oxigênio, nitrogênio e outros compostos que a gente vê na tabela periódica. E sim, meus amigos, esses outros compostos que a gente vê na tabela periódica só surgiram no universo após a explosão das primeiras estrelas. Só que tem uma questão: elas surgiram no universo em aproximadamente 100 a 200 milhões de anos, o que significa que nessa fase o universo estava obscurecido por uma grande névoa de hidrogênio. Então as galáxias que têm essas estrelas, ou tinham, né, nos primeiros momentos do universo, estão obscurecidas. Mas o que acontece é que essa grande névoa de hidrogênio bloqueava a luz dessas estrelas, dessas galáxias, e remitia essa luz numa radiação que chamamos de Lyman alpha, que é uma radiação do hidrogênio, certo? Então, até aqui você já percebeu que essas estrelas foram as padroeiras, as necessárias para que hoje em dia pudesse ter vida na Terra. Só que, como vocês já sabem, tudo que a gente enxerga no universo profundo é no passado, porque a luz leva muito tempo para se deslocar até chegar às lentes dos nossos telescópios. Então, o telescópio espacial James Webb identificou uma galáxia que tem um brilho muito incomum. É realmente um brilho muito incomum. Então daí surgiu várias hipóteses que essa galáxia obscurecida pode de fato estar abrigando o buraco negro mais antigo e mais massivo do universo, chegando até ser mais massivo que o Tom 618 e o Phoenix A, ou de fato seja o brilho e a força dessas primeiras estrelas que surgiram e a radiação desse buraco negro que está causando esse brilho incomum. O que o telescópio espacial James Webb viu também é que está tendo uma taxa absurda de ionização. Mas, Rivaldo, o que é ionização? É basicamente quando algo passa de um estado neutro para um estado mais carregado. Então ele está sendo ionizado. Os gases dessa galáxia estão sendo ionizados em uma taxa absurda, em que nunca vimos antes. Então isso tudo é indício que ela pode de fato estar abrigando as primeiras estrelas do universo. Ou pelo menos a gente está enxergando ela na época em que ela abrigava as primeiras estrelas. Bom, meus amigos, isso aqui é extremamente emocionante, porque elas foram de fato a mãe de tudo aqui. Ou então as tias, não sei como colocá-las aqui. Mas enfim, meus amigos, até hoje não tem um outro estudo acerca dessa galáxia. Eu sempre fico atualizando para ver se sai alguma coisa. É claro que coisas como essa levam muito tempo para ser confirmadas, porque, poxa, as primeiras estrelas do universo. Então são indícios fortes que essa galáxia de fato pode estar abrigando as primeiras estrelas. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que com esses dados pode de fato confirmar que ela esteja de fato abrigando as primeiras estrelas, pelo menos na fase que a gente está enxergando? Ou de fato seja a atividade de um buraco negro que é extremamente massivo, que também não foi confirmado? O que vocês acham disso?